Olá, cinéfilos. Eu sou Márcio Salem, do Cinema com Crítica, com os meus comentários sobre Metal Lords, filme dirigido por Peter Smollet, que é o mesmo diretor de Nick and Nora Infinite Playlist, e escrito, acreditem se quiser, pelo criador de Game of Thrones, D.B. Weiss, ou melhor, um dos criadores de Game of Thrones. O filme acompanha a história de dois amigos do ensino médio que descobrem que haverá uma batalha de bandas e que esta batalha de bandas pode, então, torná-los famosos. Mas, aqui tem um detalhezinho, eles tocam heavy metal. A trajetória desses dois amigos, então, é para sobreviver o colegial, leia-se, bullying, festas e por aí afora, chegar na Batalha das Bandas afinados, com o repertório em dia e, quem sabe, conquistar o ticket para fora do mundo medíocre que eles enxergam ao seu redor. No entanto, no meio do caminho, Kevin apaixona-se por Emily, que é uma garota que tem transtornos psíquicos, bastante graves, inclusive, e que desperta o ciúme de Hunter. Não é que Hunter seja um cara ruim, ele apenas é mais controlador com sua amizade a ponto de querer que o Kevin haja da forma com que ele entende que ele deva agir. Naturalmente que tudo isso vai desenvolver-se dentro de uma forma mais ou menos convencional, com a particularidade do heavy metal sendo pano de fundo e também trazido como elemento narrativo. Muitos cantores, muitos músicos fazem figurações dentro da narrativa e o heavy metal também ganha as caras dos personagens e o estilo musical que tenta mover adiante este até convencional trama colegial. Bem, veja só, quando a gente está falando de heavy metal, existe algo dentro de nós, espectadores, que espera que o filme também mimetize a rebeldia do heavy metal na forma do cinema. Ou seja, ao invés de você ter uma narrativa convencional, colegial, você teria uma narrativa um pouquinho mais subversiva, pelo menos dentro dos limites dos padrões de uma produção da Netflix ou de uma produção que almeja alcançar um público amplo. Isso não acontece em Metal Lords, infelizmente. O filme tem uma forma mais convencional, com alguns elementos temáticos que são adaptados à particularidade dos personagens. Você tem certas piadinhas que são lançadas justamente levando em consideração, por exemplo, o aspecto homoerótico de algumas bandas ou de alguns covers de heavy metal. Você vai ter a crítica do Hunter de que eles não podem aceitar a Emily para tocar na banda por ser uma mulher, mas em contrapartida, você vai ver diversas ênfases a esse comportamento mais homoerótico. Então tem uma crítica ao sexismo do heavy metal, mas tudo isso é bem singelo, porque eu acho que o objetivo do Peter Smollet é justamente debater a autenticidade. Você tirar o heavy metal de Metal Lords e colocar, por exemplo, o gaming assim há 10 anos atrás, ou colocar alguma outra coisa, sei lá, fazer slime, cair no mesmo lugar. São jovens que, diante de uma sociedade que é uniformizada, tentam permanecer autênticos, tentam permanecer fiéis àquilo que amam, apesar das pessoas ao seu redor não amarem ou não apreciarem aquilo que amam. Para surpresa de muita gente, permanecer autêntico é algo interessante, porque por mais que o que eu produza ou a arte que eu faça não seja algo que agrade imediatamente você, se eu fizer com paixão, você vai gostar da forma apaixonada que eu faço. Então, Metal Lords faz justamente isso. Metal Lords, ele não está preocupado necessariamente com heavy metal, nem como um elemento formal e nem como um elemento que vai fazer uma grande diferença na narrativa. Ele está preocupado em pegar algo que segregue aqueles garotos da vida escolar mediana e defender que eles devam continuar sendo autênticos com aquilo que eles amam, apesar do mundo inteiro virar-lhes as costas. O filme traz, assim, alguns pequenos conflitos que, convenhamos, eles não são tão bem desenvolvidos assim. Você tem um conflito do Hunter com o pai, que o cria sozinho. Você tem um conflito do Kevin com a seu próprio amadurecimento como jovem, já que ele começa a namorar a ideia de entrar numa banda que toca Ed Sheeran. Então você já tem essa rixazinha entre a baladinha romântica versus o heavy metal. Você tem esse desenvolvimento de uma forma bastante familiar, que utiliza algumas boas atuações, mas
merece o destaque dentre a turma principal, o Adrian Greensmith, que interpreta o Hunter. Além de ser um ator estreante, ele tem uma aparência que é muito remissiva ao Gene Simmons, de maquiagem e também de atitude, com o Marilyn Manson, mais de aparência. Mas eu acho que o mais interessante é como esse garoto se agarra ao heavy metal como uma boia de salvação para uma existência familiar e uma existência social que não foram satisfatórias e não completaram como indivíduo. É interessante que a atuação dele ela utiliza máscaras, ela utiliza elementos simbólicos, o couro com espinhos, a maquiagem no rosto, o cabelo, mas detrás de tudo isso existe o olhar de um jovem adolescente que está procurando razão, está procurando propósito, está procurando sentido. E eu acho que é por isso que Metal Lords ele consegue ser um tico além do mediano. Ele consegue ser um bom filme, um bom entretenimento, porque ele tem um personagem que é desenvolvido com extrema honestidade. E o mais legal é que o filme também não tenta nos enganar. O filme não tenta vestir uma máscara de algo subversivo, que não é, não tenta vestir uma forma além da que ele tem, porque no final das contas, o heavy metal do filme é visto pelos olhos de um adolescente. Por causa disso, Metal Lords consegue ser mais do que a convenção. Ele consegue ser um filme sobre autenticidade, uma autenticidade que acontece dentro do filme, defesa, enquanto seja um filme que defende que os personagens mantenham-se autênticos com aquilo que amam, a autenticidade também na forma. É um filme que não tenta nos enganar, é um filme que faz o beabá, faz o simples, com alguns momentos engraçados, como aquele em que uma personagem está se maquiando e aí a câmera vira só um pouquinho para mostrar que ele está assistindo a um tutorial do YouTube. Então, ele nem tem a segurança suficiente para se maquiar sozinho, porque ele ainda não está nesse mundo. Você também tem inclusão, você tem um ator com síndrome de Down no elenco, você tem uma atriz que interpreta uma personagem que tem um transtorno psíquico, e esse transtorno psíquico é abordado pela narrativa, pelo menos com a tentativa de acertar, embora às vezes pareça meter o pé pelas mãos, mas dá para perceber a tentativa de acertar. Você tem uma diretora que é uma mulher negra, muito mais empática do que os diretores convencionais do cinema colegial, ainda que acabe presa pelas amarras institucionais que aprendem naquele lugar. Você tem um filme que é marginalmente superior à média dentro desse gênero e para o qual eu dou 3 estrelas em 5. Metal Lords está disponível na Netflix. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir abaixo, comente o que você achou do filme e da crítica, inscreva-se no canal, ative o sininho da notificação, porque todos os dias estou trazendo críticas de filmes e séries para vocês. Tchau!